Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, louvado seja o Santo Espírito de Deus. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, hoje quero fazer uma reflexão com vocês sobre o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 6, que diz o seguinte: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus então lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nesse texto de hoje, Jesus primeiro nos pede para que creiamos nele e creiamos no Pai. Crer é confiar. Crer é depositar sobre a pessoa a sua vida, o seu coração, tudo aquilo que é de mais importante para ti. Crer é saber que nele você confia, se entrega e dá a sua vida. Então, é essencial para nós, como cristãos, acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sendo o Senhor, o Salvador, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, primogênito, unigênito, que se fez carne, que se fez homem e habitou entre nós. O próprio Pai, na transfiguração e também depois que Jesus foi batizado, falou: Este é meu Filho muito amado. Ouvi-o, nele coloco a minha afeição. Então, Jesus revela o Pai. E ele com o Pai são apenas um. A Trindade em um só Deus. É um só Deus. Então, o Espírito Santo nos revelou essas coisas e em nosso coração revela essas coisas de que devemos acreditar e confiar em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, declarar a fé em Cristo, no Espírito Santo e no Pai, é essencial para nós como cristãos. Por isso, sempre é importante rezarmos o creio, reafirmando a nossa fé. Por isso que toda vez que vamos rezar o terço, primeiro rezamos o creio. O creio apostólico, que data desde a era apostólica, e tem o credo niceno-constantinopolitano, que já é do século IV, mais ou menos século IV. Devemos sempre professar a nossa fé, sermos convictos. Jesus diz que prepara para nós a nossa morada definitiva na Jerusalém Celeste. Ora, a morada definitiva é o céu, é o paraíso. Porque para que Jesus possa preparar para nós a morada, é necessário que ele suba aos céus. E, ao mesmo tempo, que Jesus se apresenta diante do Pai, intermediando pela nossa salvação, e ele sobe aos céus, ele não nos deixa órfãos. Ele deixa para nós o teu Espírito, o Espírito Santo, para que o Espírito Santo guie nossa alma, nosso coração, para que o Espírito Santo nos faça novas criaturas, conforme Jesus falou lá em João 3, para Nicodemos,
que é necessário nascer de novo pela água e pelo Espírito, ou seja, através do batismo, pois é através do batismo que somos regenerados, renovados, feitos criaturas novas. Então, por isso que a Santa Igreja batiza crianças, para que, pelo perdão da mancha do pecado de Adão, que é o pecado original, nós possamos herdar e sermos também filhos adotivos de Deus, filhos em Cristo, enxertados em Cristo. Então Jesus prepara para nós uma morada. E o Catecismo da Igreja diz: o símbolo dos céus remete-nos para o mistério da aliança que nós vivemos. Quando rezamos ao Pai, Ele está nos céus. Essa é a sua morada. A casa do Pai é, pois, a nossa pátria. Foi da terra da aliança que o pecado nos exilou, e é para o Pai, para o céu, que a conversão do coração nos faz voltar. Ora, foi em Cristo que o céu e a terra se reconciliaram, porque o Filho desceu do céu, sozinho, e para lá nos faz subir juntamente consigo, pela sua cruz, ressurreição e ascensão. Ou seja, nós estávamos longe de Deus. O pecado nos aprisionou. O pecado nos fez ficar longe de Deus. Deus, ao longo da história, mandou profetas, guiou vários homens através do seu Espírito para levar a verdade às pessoas, mas as pessoas o rejeitaram. Conforme a parábola do agricultor, que manda os servos são mortos, são perseguidos, e até que ele manda o próprio filho para fazer a cobrança e matam o filho. O filho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele é o Filho de Deus, sendo assim Deus, a sua morte não traz morte para nós, mas a sua morte traz vida, porque Cristo vence a morte. Ele morre e ressuscita. Ele morre e ressuscita. Então, Deus firma conosco uma nova aliança, uma aliança perfeita, onde a antiga aliança no Antigo Testamento era a sombra da nova aliança. Assim como um objeto perante a luz tem uma sombra, a sombra ela tem a figura do objeto, mostra as entrelinhas do objeto, mas não é o objeto em si. Assim é a aliança de Deus. Nós vemos a nova aliança. A antiga aliança era a sombra dessa nova. Tanto é que vemos na nova aliança e na antiga aliança, no Antigo e no Novo Testamento, vários itens em comuns, várias realidades em comuns, sendo a nova aliança perfeita, aperfeiçoada, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Aperfeiçoada a antiga aliança, ela aperfeiçoa a antiga aliança. Então Jesus prepara para nós uma morada, prepara para cada um de nós, porque Deus quer que todos nós sejamos salvos. Então Deus prepara para nós uma morada no céu, uma morada diante dele. E aí vem aquela parte que Jesus fala para Tomé, que ele é o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14,6. Ora, Jesus é o caminho porque através dele é que chegamos à salvação. É através de nosso Senhor Jesus Cristo que chegamos a sermos novas criaturas, pois Cristo, sendo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, ele nos permite agora que somos homens, em Cristo, sermos aperfeiçoados e sermos semelhantes a ele, imitadores dele. Deus, Jesus, deixou claro que quer que nós sejamos santos, como ele, como o Pai, é santo. Inúmeras vezes o Senhor Jesus nos falou: sede perfeito, como vosso Pai é perfeito, sede santos, como vosso Pai é santo. De que forma? Através da cruz, de cada dia que devemos carregar, através do amor.
E o catecismo diz que o Verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Porque agora Deus esteve diante de nós como homem, nos apresentou, ele sofreu dores, foi perseguido, foi morto. Jesus só não passou pelo pecado, mas tudo ele sofreu. E ele nos deixou o exemplo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Pai, na montanha da transfiguração, ordena para que nós escutamos o Senhor. E de fato, Jesus é o modelo das bem-aventuranças, a norma da nova lei, que é amar-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse amor que nós devemos amar todos, até quem nos persegue, até os nossos inimigos, até os nossos adversários, até aqueles que querem nos matar, que nos perseguem, que falam mal de nós, que difamam a nossa fé, que tentam nos humilhar, que nos humilha, devemos amar a todos, até aqueles que nos machucam, que nos fazem mal. Jesus, ele é a verdade. Jesus é a verdade. E o conhecimento da verdade é o conhecimento do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que muitas pessoas, muitas religiões pelo mundo afora dizem: eu vou lhe apresentar um caminho, eu vou lhe apresentar um conhecimento verdadeiro. Eu vou lhe apresentar isso, aquilo, outro. Jesus não. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Nosso Senhor Jesus Cristo apresenta o caminho, a verdade e a vida, sendo Ele próprio, ao qual, através da graça que recebemos através do batismo, onde o Espírito Santo se faz morada em nós, nós temos a oportunidade de viver isso, essa realidade de busca do caminho, da verdade e da vida. O conhecimento da verdade, que é o conhecimento do próprio Cristo, causa em nós ânimo e coragem para buscar uma vida santa, para seguir os seus passos. E lá, em 1 Timóteo 2, 3 ao 4, diz: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens sejam salvos. É lógico que, infelizmente, meus amigos, muitas pessoas rejeitam nosso Senhor. Nós devemos rezar por essas pessoas para que elas um dia abram os olhos, acordem e vejam essa belíssima realidade de que Deus a ama, que Deus quer que todos nós sejamos santos, que todos nós participemos do teu corpo, que é a igreja, que sejamos unidos de tal forma a Cristo que o teu Espírito se faça morada em nós. Pois Santo Agostinho, ele até dizia que o que o sangue é para o corpo físico, o Espírito Santo é para a igreja, pois é o mesmo Espírito Santo que há no Cristo, que procede do Filho e do Pai, ele age em nós, em cada membro da igreja. Então, Jesus não diz, como eu falei, que vai ensinar a verdade, mas ele fala que ele próprio é a verdade absoluta, a verdade plena. Por isso que é errado quando alguém fala que a verdade é relativa. Não. O argumento de dizer que a verdade é relativa, ele é muito fraco, ele é inexistente, ele é como areia, não causa segurança em nada, porque o simples fato de você dizer isso e dizer que isso é variável, que isso é relativo, cai numa demagogia eterna de variáveis e de variáveis e de variáveis e nunca se chega à verdade. Por quê? É preciso admitir, a verdade é uma só, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a vida. Nós sabemos que Jesus é o bendito fruto do ventre da Santíssima Virgem Maria. Ora, Isabel, sua parenta, disse para Maria que Jesus é o fruto. Jesus é o fruto da árvore da vida, essa árvore que é a cruz, essa árvore que causa vida e salvação para nós. A cruz, para os pagãos, para os romanos, era o sinal de maior humilhação, mas para nós cristãos, a cruz
é o trono da salvação. A cruz é da onde Cristo reinou sobre a morte. Ele morreu, entregou seu sangue, derramou seu sangue, mas da cruz, Jesus abriu os céus para nós. Da cruz, Jesus nos trouxe a salvação, nos trouxe a vida eterna. Então, aquela árvore da vida, lá de Gênesis capítulo 3, versículo 22, se não me engano, meus irmãos, a qual Adão e Eva foram proibidos de comer, porque pecaram, porque rejeitaram a Deus. Isso, exatamente, 3:22. E o Senhor disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também o fruto da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Veja que, como o homem pecou, ele não pôde comer o fruto da árvore da vida. Esse fruto que dá vida eterna. Hoje, através da cruz, que nos dá o novo fruto da vida eterna, que é Cristo, e Cristo que do seu lado brota sangue e água, dizendo batismo e Eucaristia, os dois sacramentos essenciais para a nossa salvação. Jesus nos fala, através do batismo, somos novos, somos renascidos, somos regenerados, somos novas criaturas. E através da Eucaristia, que é verdadeiramente o seu corpo, sangue, alma e divindade, Cristo eternamente está em nosso meio e se faz alimento para a nossa salvação, e se faz alimento para a nossa renovação, para a nossa santificação, para nos dar força, para nos dar coragem. O corpo e o sangue de Cristo nos fortalece e é fruto, e Cristo é o próprio fruto que, seguindo seus exemplos, seguindo seus mandamentos, ouvindo a voz do bom pastor e comendo de tua carne, nós somos levados para a vida eterna. Nós comemos do fruto da vida eterna, dessa nova árvore da vida, que é a cruz. Pois foi pelo meio da cruz que Cristo nos salvou. Então é por isso que ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Todos nós somos salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Igreja Católica nunca ensinou o contrário disso. Infelizmente, alguns irmãos separados, protestantes, muitas vezes, entendem errada a doutrina sobre os santos e acham que a igreja ensina que os santos nos salvam, que a Virgem Maria nos salva. Não. Os santos e a Virgem Maria são para nós irmãos mais velhos na fé, que intercedem por nós, assim como um irmão que está do nosso lado intercede, rezando por nós. Nós acreditamos que assim como o ladrão que reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, Jesus na mesma hora falou que hoje mesmo estará com ele no paraíso, nós reconhecemos que os homens e mulheres que viveram e deram sua vida pelo Evangelho, que deram sua vida por nosso Senhor, se encontram diante dele na glória. E a exemplo desse ladrão, já o adoram em espírito e em verdade, em alma, para um dia, no último dia dos tempos, possam também adorar em corpo e alma, estarem com um corpo glorificado. A Virgem Maria, sabemos que ela está com corpo e alma, porque ela foi assunta, Deus a levou. Mas os santos e santas estão em alma, louvando a Deus, intercedendo, conforme o Apocalipse fala. São as nuvens de testemunhas. Então vemos que há uma grande diferença. Cristo nos salva. Cristo é o caminho único de salvação. Não há outro. O mundo muitas vezes nos apresenta muito caminho. Muitos caminhos, muitas alternativas, muitas filosofias. Veja que a filosofia ela é importante e muito importante para entendermos a teologia, para entendermos a mensagem de Cristo e aprofundar nos ensinamentos. Mas a boa filosofia, que não caiamos na ideia das filosofias ateias modernas que tentam fazer com que o homem seja o centro de todas as coisas ao ponto de não precisar de Deus. Foi essas ideologias
que minguaram a fé de muitos, que fizeram muitos se perderem, que fizeram muitas pessoas cometerem atrocidades, que levaram a tantas mortes e guerras, principalmente no século passado, com tantos regimes, ditaduras e guerras. Então nós vemos que as ideologias desse mundo são caminhos de destruição. São como se fossem as bestas do Apocalipse, que não acrescentam em nada, mas só trazem morte e destruição. Agora, Cristo é o único caminho, é o caminho com C maiúsculo, que salva, que dá paz, que tem o fardo leve, que dá a verdadeira paz, a verdadeira alegria. E Cristo é a verdade plena. Quem mais nele se aprofunda, quem mais nele conhece, vê que aquele homem que andou no meio de nós é perfeito. É Deus. Ele é a verdade. E vê que Ele é a vida. Ele é a vida plena, eterna. Vivendo em Cristo, como Pierre Giorgio Frassati falava, defender a fé, viver em nosso Senhor Jesus Cristo, é viver de verdade. Não é simplesmente existir, mas é viver plenamente. Plenamente. E é isso que Deus deseja para nós. Que possamos viver plenamente. Plenamente. Que assim seja. Amém. E que Deus o abençoe muito, meu amigo, minha amiga. Que Ele nos ajude e nos dê a graça de, assim como os santos, darmos o nosso sim a Jesus. Que assim como Maria, falarmos para Deus: eis-me aqui, cumpre em nós a sua vontade. Realiza em mim a tua palavra. Que assim seja. Amém. Aleluia.